Não é difícil, gente. Ela é espacial, ela vai depender muito da análise da estrutura. Então, nós vamos aprender hoje a fazer a análise da estrutura. O que vocês vão fazer aí? Ó? Vocês vão anotar os tipos de isomeria espacial. Então, quando for isomeria geométrica, nós vamos ter dois tipos. Ou ela é cis, vou ampliar a letra aqui, ó. Ou ela é cis, ou ela é trans, tá? E aí, eu já vou explicar certinho quem é quem. Então, vai ter dois tipos. Na geométrica, cis ou trans. E na óptica, vai ser ou levo mesmo assim, ou destro. Onde o levo significa aí esquerda e o destro significa direita. Então, são esses aí. No fundo, nós temos aí dois tipos de isomeria espacial. Quando ela for geométrica, nós vamos considerar cis ou trans. Isso vai depender da posição que tiver a estrutura. E na óptica, nós vamos considerar levo e destro. E isso não vai depender da posição, galera, vai depender mais do desvio da luz. É uma coisa meio louca que, bom, enfim, a gente chega lá. Não vou antecipar, não. Vamos pegar mais simples, a geométrica, cis e trans. Vamos lá. Então, olhem esse exemplo aqui, ó. Eu vou ter ali, ó, o cis de cloroeteno e o trans de cloroeteno, que eu fiz ele aqui na minha mão e eu vou explicar para vocês aqui na minha mão. Volta para mim. Todo mundo não olha para a tela, não. Olha para mim agora, que eu tenho uma molécula na minha mão. Vamos botar um fundo branco. Deixa eu ver como é. Opa. Pior que daí eu que não enxergo. Agora sim. Tá ruim porque minha mão tá tampando. Então, o que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho essa estrutura. Acontece que no desenho de vocês, ela está assim. Difícil, hein? Mas tá difícil pra caramba de eu fazer isso. Vou botar aqui na minha mão. E pá. Pronto. Não, péssimo. Difícil. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que as bolinhas pretas são átomos de carbono. Então, aqui, ó, nós temos 2 átomos de carbono, igual tá lá no desenho. As bolinhas brancas, elas são átomos de hidrogênio. E aí, eu tenho também igual no desenho. E o verde aqui na orgânica, ele representa halogênios. E aí, eu tenho 2 verdes. Então, veja o seguinte, numa estrutura orgânica, se essas duas moléculas, esses 2 hidrogênios, eles estiverem na mesma posição espacial, olha só, eles estão no mesmo lado, eu chamo eles de cis, estão na posição cis. Observem que os cloro, que é o verdinho, eles estão no mesmo lado do plano da molécula. Por exemplo, estão os 2 cloro para cima na molécula. Agora, se essa molécula sofrer uma torção, e isso é muito comum em moléculas que têm dupla ligação aqui no meio, o meu não está representado, mas tem dupla. Se essa molécula sofrer uma torção, deixa eu ver se eu consigo representar. Eu vou ficar com um cloro para cima, um cloro para baixo. Então, eles estão na posição trans. Então, ó, mesmo plano, cloro, cloro, posição cis. Sofreu a torção, um cloro aqui em cima, outro cloro aqui embaixo, posição trans, tá? Esquece aqui, ó, a minha mão e volta ali para a molécula. O que a gente vai ter aqui, ó? Cis-cloro. Observem o seguinte, este cloro e este estão no mesmo plano. Agora, se eles aparecerem num plano oposto, aqui e aqui, eu chamo de isomeria trans. Isomeria cis, isomeria trans, tá? É a mesma estrutura, a mesma fórmula molecular, mudou a posição de um ligante, tá? E ele mudou, assim, muito, muito pouquinho. Ele aparece hora aqui em cima, e se ele vir aqui sofrer uma torção e vir para baixo, eu vou chamar de trans. Então a cis ela tem o mesmo sentido e a trans tem sentido oposto. Exatamente. Se fosse mãozinha, se a gente fosse pensar numa mãozinha, aqui, ó, mesmo sentido é cis. Aí mãozinha para baixo e uma para cima é trans. Então,
Estão do mesmo ladinho? Cis. Ladinhos opostos? Trans, tá? A gente pensa sempre assim, ok? Epa, eu fiz coisa errada aqui, gente. Não sei o que, como é. O que eu fiz? Ave Maria. Tô muito confusa com esse negócio de transmitir tela e gravar e fazer tudo ao mesmo tempo. Beleza. O que a gente tem ali, ó? Nós temos outro jeito de representar. Tá bem bonito aqui porque tá tipo 3D. Olha aqui, ó. No mesmo plano, cis, planos opostos, trans, tá vendo, ó? É como se eu pegasse o meu papel e passasse bem aqui no meio da molécula. Tá do mesmo lado? Cis. Pensa que aqui é um papel, eu tô cortando a molécula bem aqui. Tá em lado oposto? Trans. Tá? Não é difícil de enxergar, ela é uma isomeria bem. É uma modificação no espaço dessa molécula. Por isso. Agora, vou mostrar para vocês esse aparelho aí, que ele é usado para a gente identificar na isomeria óptica. Pessoal, na cisotrans, quando eu olhar o desenho, eu consigo ter uma noção. Mas na ótica, eu preciso de um aparelho de análise. Esse aparelho aqui é um espectrofotômetro de massa. Lá na UEI eu tive a chance de mexer em um e ele é bem delicado, porque o que nós fazemos com esse aparelho? Nós pegamos uma amostrinha uma solução, por exemplo, eu pego um medicamento e eu quero descobrir quantos carbonos, quantos hidrogênios, eu quero descobrir a molécula desse medicamento. Então, eu coloco isso num vidrinho de quartzo, muito delicado, e eu vou passar uma luz, uma espécie de um raio-x, uma luz polarizada por essa amostra. Eu coloco a amostra aqui dentro dessa parte, e aqui esse tubo vai emitir uma luz. Depois isso aqui vai me sair um espectro, como se fosse um eletrocardiograma. Ele sai aí um resultado da molécula. O que se observou? Algumas moléculas desviam essa luz, ela faz a luz desviar para a direita, e algumas moléculas desviam a luz para a esquerda, sendo a mesma fórmula molecular. Quando isso acontece, nós chamamos de isômero óptico. Quando a molécula desvia a luz para a direita, eu vou chamar de destro. E quando ela desviar a luz para a esquerda, eu vou chamar de levo. Tem como eu saber apenas olhando estrutura? Não tem. Só tem como eu saber fazendo uma análise química. E aí eu preciso de um aparelho, enfim. Onde que isso... E por incrível que pareça, esse tipo de isômero aparece bastante no nosso cotidiano em substâncias conhecidas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que é importante na isomeria óptica. Quando nós temos um isômero óptico, vocês devem sempre imaginar um espelho. Pensem num espelho assim, ó. Essa molécula é o objeto e aqui é a imagem. Observe que se eu pegar essa imagem e sobrepor em cima do espelho, eu colocar em cima da outra, ela não fica idêntica, ela não se sobrepõe. E isso aqui é uma característica da geometria, da isomeria espacial óptica. Quando as imagens no espelho elas não se sobrepõem. Eu vou abrir aqui para vocês me verem, porque como que vocês vão pensar? Olha para mim agora. Pensem na mão, na frente de um espelho. Então essa aqui é a minha mão e essa aqui é a minha imagem, a imagem da minha mão. Quando eu colocar uma sobre a outra, observa que não se sobrepõe, não é igual. E isso é uma isomeria do tipo óptica. É que uma das minhas mãos desvia a luz para a direita e a outra desvia para a esquerda. Então, é uma maneira de definir a isomeria óptica, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa para vocês. Ali, se vocês verem o outro desenho ali, o que nós temos? Cloro, cloro, tá vendo? Se eu pegar essa molécula aqui e sobrepor em cima dessa, não vai ficar, vai ser igual ao esquema da minha mão. O BR fica um para um lado, outro para outro lado, tá? Então, não tem como eu prever qual dessas duas é a destro, qual dessas duas é a levo. Eu só vou prever isso quando eu passar pelo equipamento, quando eu fazer uma análise química mais detalhada. E, cara,
Caríssima essa análise química, tá? Então, ó, uma das estruturas vai ser chamada de levo e a outra vai ser chamada de destro. Qual que é qual? Não sei, preciso fazer análise. Se eu fosse olhar de frente, posso chamar essa de levo e posso chamar essa de destro. Pronto. Elas têm o mesmo nome, o que diferencia é o levo e o destro na frente do nome químico. Deixa eu mostrar para vocês uma aplicação que tem no cotidiano. Ah, vamos anotar a definição aí, então, ó. Quando a luz sofrer a luz polarizada, quer dizer que eu emiti direto ali, polarizada sofrer um desvio para esquerda, chamamos a molécula de levo. Outra definição, quando a luz polarizada... Filha, a câmera tá ligada. Vira o filho passando por aí, né? Sofrer desvio para direita, chamamos a molécula de destro. Pronto. Nossa, totalmente errado escrito destro ali. Ok. Essa é a definição da geometria óptica e que eu só consigo prever utilizando um equipamento químico específico para isso. Não consigo prever só de olhar, tá? Então, os exercícios que tem isso vai sempre dizer para vocês, vai dar alguma pista, porque só de olhar não tem como vocês saberem, tá? Onde que isso é muito comum? Tem um hormônio que é o que regula a nossa tireoide, ela é um hormônio chamado tiroxina. Então, as pessoas que têm esse problema de hormônio pode apresentar aí problema de crescimento, de ganho excessivo de peso, de desenvolvimento, ou talvez vocês já viram aquelas pessoas que têm os olhos um pouco mais ressaltados no rosto. Então, essas pessoas, elas têm algum problema na tireoide. E um dos hormônios que controla aí esse desenvolvimento é a tiroxina. E ela tem essa carinha aqui, ó. Observa que ela é uma amina, tá vendo? Ó? Tem amina, tem ácido carboxílico, tem éter, tem fenol. Então, é um hormônio que o nosso corpo produz. Mas algumas pessoas têm deficiência nesse hormônio. São as pessoas que sofrem de hipotiroidismo. E também tem pessoas que produzem demais esse hormônio, que são as pessoas que sofrem de hipertiroidismo, tá? Para as pessoas que sofrem de hipo, uma deficiência desse hormônio, existe um medicamento sintético que é muito igual à tiroxina. No entanto, olha só como ele chama. Levotiroxina. Então, ele é quase igual. O que muda? Observem aqui, ó, o NH2, né, a posição da amina, e na levotiroxina, nós temos a amina, tá vendo esses 3 pauzinhos? Não é um único pauzinho, uma única ligação, ele tá 3, isso quer dizer que ele está no plano atrás. Então, ele desviou a luz para o lado esquerdo. E é a única diferença. A tiroxina ela é produzida pelo nosso corpo e a levotiroxina sódica é o nome do medicamento produzido sinteticamente em laboratório, super parecido, cumpre total a função de suprir a nossa deficiência hormonal. E é um isômero óptico. Olha que bonitinho. Tem a tiroxina comum e tem a levotiroxina, que ela é igual, é isômero, mas desvia a luz para o lado esquerdo. Já foi constatada, enfim, produzida no laboratório, barata, Brasil Prometação. Estudar as macromoléculas vai ser um dos nossos próximos conteúdos. Que a gente entende as moléculas grandes, que a gente entende o que é o carboidrato, o que é a proteína, o que é o lipídio, que é a base da nossa alimentação. Que são aí, os carboidratos são os pães, né, as massas, as proteínas que são as carnes e os lipídios que são as gorduras. Então, por que eu posso comer determinada gordura e outra não? Tudo tem a ver com a química orgânica e é tão bonitinho de entender, eu adoro. Enfim, eu acho que eu já falei desse slide aqui, da química orgânica. Vamos para o spoiler de hoje. A aula 42 que entrou,
que o Robert está resolvendo exercício do Enem, inclusive. Acho que essa semana eles estão fazendo isso com o terceiro ano. Estão pegando exercícios do Enem. E aí, um dos exercícios tem essa estrutura, que ele fala que é a estrutura da margarina, tá? E ele faz a seguinte... Então, tem todo um texto grande, e a gente tem que decidir o que é, que tipo de isomeria é ali. E tá muito fácil esse exercício, porque dá para ir por eliminação, tá? Então, dá uma olhada. Vocês têm duas estruturas, essa primeira aqui e essa segunda. E vocês dão uma olhada bem nessa dupla ligação como um marco que divide a molécula. E pensa aí e me diga o que vocês iriam assinalar nesse caso, tá? Pensa aí. Pode falar para mim. Letra A. Concordam? Isomeria geométrica. Sim, é exatamente isso. Então a gente vai. Uma que tá fácil, deixa eu pôr uma bolinha aqui que fica melhor. Uma que tá fácil, já que todo o resto não é geométrica, não é espacial, né? É plana. Por isso que eu Tudo marquei. plana. Então, puxa vida, isso aqui tá na cara. Qual é a única espacial aí? É a letra A, isomeria geométrica. Então, ó, já tem aí o gabarito da primeira tarefa de hoje. Como que eu defino que tipo de isômero é? Vejam que se eu marcar essa dupla ligação como referência, essa parte da molécula está no mesmo plano, aqui é cis, e olha aqui, se aqui for a minha referência, que é minha referência, uma está mais para baixo, outra mais para cima, isso é trans. Então, muito simples, é a isomeria geométrica do tipo cis-trans. Fechou. Vamos para a outra questão da aula de hoje. Também tem todo um texto e também tem as posições. E aí, olha aí o que nós temos. A análise das estruturas nos permite concluir corretamente que os compostos são isômeros. Gente, pensa naquela questão que eu falei de colocar um espelho aqui, tá? Tá vendo que uma é a imagem da outra? É óptico. É óptico. Pronto. Fácil. Pensem no espelho. Se uma for imagem da outra, e pensa naquele negócio que eu fiz na mão, as imagens não se sobrepõem, isomeria óptica. Pode assinalar sem medo, letra D, isomeria óptica. Deixa eu ver como é que eu vou... Uma dúvida rapidinho. Pode